Fábio Gideão aqui para mais um Portal do Gida polêmico. Muito polêmico, mas é um polêmico suave agora. Agora a gente está numa linha mais tranquila. É isso aí. A gente está segurando um pouco a marimba, né? Até para a gente ficar nesse espaço aqui lindo. Gostou do espaço, Tamires? Eu amei esse espaço. Arrasei. Lindo. Tô Hoje muito a gente feliz de gravando estar aqui. mais uma vez aqui na Multistúdio. E eu queria trazer uma entrevistada hoje que viralizou na internet. Eu conheço ela pessoalmente. Há 6 meses atrás, ela não tinha nenhuma rede social. E hoje tem mais de 260 mil seguidores. Falando de quê? Falando de quê? Pergunta pra mim, falando de quê? Ajudando o homem a parar de ser enganado por mulheres, né? Ajudando homens a ter uma vida honrada e ajudando homens a ter um lar honrado, não é isso que fala? Um lar digno, quando Deus dá uma oportunidade dele ter um. Exatamente. Não é isso? Então eu quero ter uma honra de receber aqui hoje Tamires Martins. Tudo bem, Tamires? Tudo bem, Gida? É um prazer estar aqui com você. Tô realmente muito feliz com o convite, né? Sim, a gente se conheceu numa época em que a gente só tinha uma ideia, né? Eu só tinha uma ideia. Você estava começando também, eu acho, né? Sim, não, já estava numa Já tava caminhada, há um já estava tempo. quase 2 anos aí na pegada. Ele já estava no escritório chique e lindo quando eu conheci, né? E de lá para cá, o meu trabalho realmente se solidificou, as coisas aconteceram. Eu nunca comecei esse trabalho, de fato, para falar com homens. Quem me acompanha sabe que eu comecei esse trabalho para falar com mulheres, né? A minha busca sempre foi ajudar outras mulheres, assim como eu, a se encontrarem também, a entenderem a importância e o valor do relacionamento, né? Do relacionamento conjugal, porque nós estamos numa geração, eu tenho 32 anos, então as mulheres da minha idade para baixo e até para cima, de 40 e poucos anos, nós, infelizmente, fomos corrompidas, né, com o feminismo, e ele destruiu a nossa essência de mulher. Sim. Né? Então, hoje, existem vários profissionais que vêm tentando se levantar, de repente receberam alguma instrução da família, né? De repente cresceram numa família mais conservadora, ou não, ou foram estudar sobre isso depois de passar por muitas dores, acabaram precisando estudar esse negócio de relacionamento, que todo mundo quer estudar tudo menos para se relacionar. Sim. E acaba se ferrando muitas vezes na vida, durante às vezes a vida inteira, né? Então, o meu trabalho, ele era muito direcionado inicialmente para mulheres. Quando que foi essa virada de chave? Qual foi o vídeo que você fez que você falou que assim, cara, acho que o meu público não é mulher, é homem? Foi algum vídeo que você fez que você teve um comentário maior ali dos homens? Eu não tive essa escolha. Hoje o meu público é 96% masculino. Sim. Então, quando eu comecei a fazer vídeos para ajudar pessoas, que meu intuito sempre foi brincadeira, era hobby, não era profissão, eu entendi que eu era empresária há muito pouco tempo, né? E eu ainda tô nesse despertar aí, caramba, a Tamires não é mais uma pessoa... A Tamires é uma empresária agora, ela precisa se comportar como tal, senão ela pode se ferrar muito, se cansar muito, né? Acaba a gente entrando aí num burnout mesmo. Mas eu entendi isso quando eu fiz um vídeo que foi cheio de amor, assim. Então, se a pessoa trabalha com rede social, ela tem que entender que ela tem que falar com o coração mesmo, assim. Não adianta ela querer estudar para ficar falando na internet. Então, isso já vai uma dica para quem a gente acompanha e quer realmente... Tem que ser verdadeiro, né? Exato. Eu falo isso direto para os clientes aqui, para as pessoas que eu acompanho. Quanto mais verdade você tiver ali nos teus conteúdos, mais as pessoas vão se identificar com você. Exatamente. Então, quando eu comecei a falar, um dia eu fui para o carro e eu estava assistindo um filme com meu marido e eu fiz um vídeo em que eu falava o seguinte: a verdade é que as mulheres não amam. As mulheres entendem, compreendem, estudam se vão amar, se tem vantagens para amar, para depois amar um homem. E aí eu falei isso, mas eu falei isso do fundo do meu coração, porque quando eu conheci o meu marido, isso eu nunca falei em nenhum podcast, obrigada por estar me dando a oportunidade de contar isso. Sim, claro, aqui você pode falar tudo. Quando eu conheci o meu marido, foi exatamente assim. Quando eu conheci, eu morava na casa dos meus pais, eu não tinha condição para nada, tinha me divorciado, né? E ele deu o jeito dele e me colocou dentro de um apartamento e rapidamente a gente já
foi morar junto e casar e tudo mais. Então foi muito rápido, né, que tudo aconteceu. E ele não estava olhando para o que eu tinha. Ele não estava olhando para quem eu era financeiramente, ou ele só estava olhando para o meu coração, para quem ele estava vendo ali na frente dele, totalmente despida, né? Eu lembrei do seu vídeo que viralizou. Foi esse. Hoje tem 20 milhões. Não, onde você fala que o homem, quando ele encontra uma mulher, ele não está preocupado na situação financeira dela. Exato. Se ela estiver quebrada, ele vai lutar com ela, vai colocar ela no mesmo patamar ali, vai estudar, vai escapar. Mas a mulher, quando está no topo, ela não escolhe um homem quebrado. De jeito nenhum, a maioria, né? Aí que tá. Agora é importante a gente lembrar que é a maioria. E quando eu falo de maioria, eu falo de 96%. Existem estudos dentro do meu mercado em que a gente entende que apenas 4% das mulheres são mulheres adultas. As outras são fêmeas, né? E tem essa diferença. Hoje eu explico para eles a diferença, né? Qual é a diferença? Existem 3 tipos de mulheres. Quando você conhece uma mulher, você vai poder colocar ela numa caixinha. E aí é muito perigoso dizer isso. É isso, gente, de verdade. Eu sei o que eu tô falando. Mas é assim, existem 3 tipos de mulheres. Existe a mulher que a maioria de vocês está cansado de se relacionar, conhece dezenas, pencas delas, que são as fêmeas. O que são as mulheres fêmeas, Gida? As mulheres fêmeas são aquelas que se relacionam de acordo com o que elas estão pensando na hora, sem pensar muito num porquê, sem pensar num relacionamento a longo prazo. Não tem uma visão de futuro. Não tem visão. Ela quer curtir o momento. Ela quer curtir o momento. Sim. Então, o que ela vai procurar? A mulher fêmea, né? Que é a mais... é a que não tem nenhuma maturidade, né? Imatura. Ela vai procurar sempre homens que tenham para oferecer a ela momentos de alegria. Por quê? Ela não entendeu que a felicidade é construída através de muitos momentos de pena, de cansaço, enfim, de construção. E às vezes a gente se diverte, às vezes a gente fica alegre. Então a felicidade real, ela é construída. Só que a mulher fêmea acha que ela tem que se divertir o tempo inteiro. Então, ela está sempre buscando um cara que possa proporcionar a ela diversão e mais diversão. Então, se o cara pode levar ela para viajar, é esse o cara. Se na semana seguinte apareceu outro que quer levar ela para, sei lá, para ir para um lugar melhor, ela troca imediatamente, sem pensar. Ou seja, e ela vai... O que ela faz? Ela investe muito na beleza, investe muito na parte física, né, no corpo, na estética. Faz todos os procedimentos que você pode imaginar, estéticos, fica perfeita por fora e completamente estragada por dentro. Por quê? Por que é estragada, né? E aí é complicado. Porque é estragada porque ela não entendeu nada do que Deus quer para a vida dela. Sim. Ela não entendeu nada do que é ser mulher de verdade. E aí entra a segunda, né? O segundo tipo de mulher é a mulher. Existe a fêmea, a mulher e a mãe, matriarca ou a dona de casa, que não necessariamente é dona de casa. Quando eu falo do lar, eles ficam pensando, mas aí não trabalha? Não. Tem mulheres que trabalham e são do lar. O que é ser do lar, né? Que é o top da mulher que todo homem quer ter uma. É aquela mulher que, apesar de trabalhar, se ela trabalhar, ela compreende que o lar dela, o casamento dela precisa estar em primeiro lugar. Sim. Então, ela já entendeu que o relacionamento dela, primeiro é ela e Deus, ela e o homem. Então, ela já entendeu essa tríade, né? Essa tríade muito importante para um relacionamento. Primeiro, para depois cuidar ali do seu cônjuge. Se amar, amar a Deus e ao seu cônjuge. Sim. Só que ele vem junto com ela. Primeiro, ela ama a Deus. Depois, ela se ama e ama o marido. Mas aí, ela só ama o marido. Ela não está apaixonada por se relacionar, que é o que a fêmea faz. A fêmea, ela está apaixonada por se apaixonar. Então, qualquer cara que chega na vida dela é aquela explosão de amor. Ela diz que ama, que tá apaixonada, que ele foi o primeiro cara que ela transou, que foi o primeiro cara que ela se apaixonou, que ele foi o primeiro cara isso e aquilo. Mas na verdade... Na primeira dificuldade, ela mete o pé. Na primeira dificuldade, ela mete o pé. E por que ela faz isso? Pura carência. A fêmea é o tipo de homem não, é o tipo de mulher mais carente que existe, né? Na verdade, ela tá em busca de algo que ela não encontra e ela nunca vai encontrar enquanto ela não entender que primeiro ela tem que olhar para cima e para ela, né? E aí, a segunda mulher é aquela mulher que alguns conseguem se aproximar delas, conseguem ter um relacionamento durante um tempo e logo o negócio desanda. Por que desanda? Na maioria das vezes, elas não tiveram uma criação com uma família e não tiveram isso em casa, essa instrução em casa. E aí, por não terem uma família, pai e mãe, orientando, não entenderam qual o valor de família.
e também não querem ainda estudar sobre, porque é aquilo, ninguém quer estudar relacionamento, todo mundo quer estudar engenharia, matemática, direito, medicina, mas não relacionamento, né? Acaba se relacionando pelo instinto, que é um erro muito grande. E aí essa mulher que é adulta, que está no segundo lugar, né? É a fêmea adulta e a matriarca. Essa mulher que é adulta, ela já entendeu que ela não pode estar ferida, então ela já conseguiu cuidar das feridas dela, né? Ela já entendeu que ela vai precisar se cuidar, ela já está olhando para Deus, mas ela ainda não entende a mente masculina. Ela ainda não entende como agradar o homem, ela não entende ainda como cuidar de uma casa. Aí a gente pode encaixar, por exemplo, um monte de feministas que não entenderam. Não é que elas não querem, elas falam que não querem porque são feridas, estão feridas. Mas elas não estão conseguindo entender como faz para ter uma família. Eu não acredito em praticamente mulher nenhuma que diz que não quer ter alguém. Sim. Todas elas querem. A mulher é carente, né? Por si. Nós, seres humanos, somos carentes. Qual é a mulher que não quer ter ninguém? É a mulher que gesta algum projeto, por exemplo. Então, por exemplo, uma mulher tem um negócio muito grande. Ela tem uma empresa ou ela tem um legado que ela quer deixar aqui na Terra. E ela tem Deus, ela tem um legado e ela não está querendo se dedicar a uma pessoa. Mas isso é consciente. São raras essas mulheres. A maioria diz que não quer ter ninguém, mas todo final de semana está na balada. Todo final de semana troca de cara. Todo final de semana deixa o filho com a mãe, com o pai, para poder viajar com os outros. Isso não é uma mulher que não quer ninguém. Isso não é uma mulher que curte a solitude. Sim. Ela não tem segurança. Elas falam, mas eu gosto de ser livre. Livre? A pessoa que é livre é uma pessoa que consegue ficar sozinha, em solitude, feliz. Isso é uma pessoa livre. A pessoa livre é uma pessoa que se basta. Quanto menos a pessoa precisa de outras pessoas, mais livre essa pessoa é. E agora, uma pessoa que vive na rua não é livre. Entendi. Né? A matriarca, quando você fala matriarca, o que quer dizer a palavra matriarca? Eu já vi alguns vídeos falando sobre isso, eu não entendi muito bem. Então, a matriarca é aquela que está buscando o caminho da santidade. Como assim? Ela está buscando ser o melhor em Cristo, em Deus. Né? Só que para ela ser o melhor em Cristo, em Deus, que isso já é um outro patamar que quase ninguém alcança, que é o da santidade, né? De ser quase perfeito, que ninguém é perfeito. Ela está nessa busca. Então, ela entendeu o quê? Todos os dias, ela tem uma rotina de autocuidado, ela tem uma rotina sagrada de devocional com Deus, ou com que ela acreditar que está se comunicando com Deus. Esse Deus que eu estou falando, independente do que a pessoa acredite, independe de religião, é Deus, é essa energia, essa paz que a gente sente. Sim. Então, cada pessoa vai ter a sua forma de buscar a Deus, né? Mas a mulher que entendeu o valor disso e a importância disso é a mulher matriarca pronta para cuidar de uma família, de um homem e ter um relacionamento. Entendi. Agora você falou dos problemas aí que algumas mulheres têm de entender a cabeça do homem. Você acha que a falta de paternidade, a referência de um pai, influencia na hora de se relacionar? Porque, assim, eu já vi caso de mulheres tratar os maridos e a gente vê claramente que ela está tratando como se fosse um pai. O cara não está ali preenchendo o papel do esposo. Ele está preenchendo o papel do pai que faltou na vida dela. Você acha que isso influencia e como que a mulher pode identificar esses sinais na vida dela? Então, na verdade, todo o nosso relacionamento familiar, pai e mãe, tudo vai influenciar no nosso relacionamento conjugal. Sim. O que a gente viveu lá, se a gente não tomar consciência disso quanto antes, se a gente não buscar ajuda, buscar entender o que está acontecendo, se libertar das crenças que a gente viveu, né? Da onde vêm essas crenças? Essas crenças vêm da família, dos lugares que a pessoa frequenta, dos amigos, das situações que alguém viveu perto daquela pessoa, por exemplo. Então, enquanto a pessoa não se liberta disso tudo, que eu costumo dizer que é o primeiro passo se a pessoa quiser ser alguém, porque é muito importante antes de você ter um relacionamento, Gida, você ser um relacionamento. Né? Então, a pessoa precisa entender que ela é um relacionamento. O único amor de dependência que nós vamos ter na nossa vida, a gente já teve lá atrás, quando a gente nasceu. Então, muita gente cai nessa dependência, que acaba virando esse ciclo vicioso, por achar que não consegue sem a outra pessoa. Né? E aí elas acabam, sim, tratando como pai, porque quer tudo do cara, quer tudo fácil, quer tudo... Por que isso está acontecendo? Porque elas, as mulheres, os homens também, né? Não estão conseguindo olhar para quem elas realmente são, terem uma própria identidade.
A mídia, além da família, a família é muito importante, lógico, mas a mídia também tá levando para esse lugar, sabe? Aí você olha, uma olha pro lado, a amiga tá em Dubai. A outra olha pro lado, a amiga tá em São Paulo, no melhor restaurante da cidade. Aí olha pro lado, a amiga tá com a bunda bem redonda. Aí olha pro outro lado, a amiga botou silicone. Isso vai minando a cabeça da mulher se ela não se retirar desse lugar, dessa ambiência e falar, peraí, quem sou eu e o que eu posso fazer com o que eu tenho hoje para ser essa mulher que eu quero ser, né? Enquanto a mulher não toma essa ideia, ela vai sempre buscar em homem, no parceiro, aquilo que está faltando dentro dela, na verdade. Eu acredito, e eu já falei isso em alguns vídeos meus, e sou pai também, beleza? E sou pai também, pai de 4 filhos. Legal. Eu acredito que o pai ele veio para trazer proteção, direção e limite. Verdade, né? verdade. E no meu ver, assim, no meu entendimento, eu não falo muito sobre esse assunto da minha rede, mas a gente está abrindo essas portas para discutir sobre isso. Quando você pega uma mulher com falta de paternidade, o marido, ao invés de ter um relacionamento de amor, de paz, de tranquilidade, ele está tendo que impor limites à mulher, porque às vezes ela veio muito mimada, Verdade. ela quer fazer as coisas tudo do jeito dela, né? Ela quer se sentir protegida, né? Eu acho que toda mulher quer se sentir protegida, quer, mas existe uma proteção diferente de um pai e de um marido, né? E tem a questão dos limites. Essa mulher não tem limite. Por quê? Porque quando ela era pequena, né? O pai não colocou limite. Sim. E aí tá tendo um marido agora, um relacionamento dentro de casa conflituoso, brigas constantemente, porque o pai não fez a função dele e o marido agora tá tendo ter que fazer a função que é do pai. Por isso que tem muitos relacionamentos hoje ruins, de briga, de tóxico, de discussão. Por quê? Porque a mulher às vezes não cabe nesse lugar. Né? Uhum. E aí eu vi nos teus vídeos que você fala muito que você ensina o homem a ter uma vida honrada. Verdade. Né? O que significa essa vida honrada ali para você? Então, é ele ser. O homem ele tem que aprender a ser. A mulher, ela é um presente na vida do homem. E o homem que tem essa vida honrada, ele é invisível para mulheres fêmeas, por exemplo. Ele não é atraente para fêmea. Ele tem uma proteção invisível. O que é o homem que tem a vida honrada? Primeira coisa que ele precisa fazer, ele precisa ter uma rotina militar. O que é uma rotina militar? É acordar cedo, ir à luta, sair da zona de conforto. Sim. Eu não sei o que cada um vai ter que fazer para sair da zona de conforto. Para uns, acordar às 5 horas da manhã é sair da zona de conforto. Para outros, isso já não é mais sair fora da zona de conforto. Então, a busca do homem, a vida inteira, vai ter que ser sair da zona de conforto. Ir à luta, ir atrás, ir buscar, estar em movimento. Essa rotina militar, que eu costumo ensinar para eles, Sim. O que é a rotina militar? É o cara ter horário para dormir, horário para acordar, horário para trabalhar, horário para academia, fazer uma luta, alguma atividade física que traga para ele vigor e força. Por quê? O que deixa o homem inteiro? O que deixa o homem inteiro é a força dele. Tanto a força física, quanto a mental, quanto a espiritual. Por quê? A força física é o que ele vai ter numa luta ou numa academia, seja lá como ele quiser fazer isso, para ele suar, para aumentar a endorfina, sair de depressão, não ter problema com ansiedade, essas loucuras que estão acontecendo no mundo de hoje. A força espiritual, como é que ele vai ter essa força espiritual? É com essa realmente conexão com a verdade. Buscar a Deus, mas principalmente buscar a verdade. É muito difícil para um homem ser verdadeiro. E não verdadeiro para terapeuta, para mim, mas ser verdadeiro para ele mesmo. Quando ele fala assim, ó, eu vou começar a fazer um curso na semana que vem. Ele precisa começar a fazer esse curso na semana que vem. Porque isso é honra, isso é verdade. É ele bancar a palavra dele. Então, uma coisa que os homens fazem é dar muito a palavra deles sem pensar. Isso é um grande erro, né? Então, esse primeiro lugar dessa rotina que ele precisa ter militar, e depois buscando a força, essa força espiritual é justamente essa busca pela verdade, pela honra, né? Dele, com ele mesmo. Então, independente, ele precisa se preocupar
com o que as outras pessoas estão vendo também. Isso é muito importante. Então, ele não tem só... Aí as pessoas falam, ai, mas eu não tô nem aí porque os outros falam. Isso é balela, isso é bullshit. A gente mora em comunidade, não tem jeito. Então, o homem honrado, ele tem que se preocupar com o nome dele. O nome dele é mais importante do que qualquer dinheiro que ele possa ter. Porque um cara que tem um nome, ele faz o dinheiro que ele quiser na vida. O cara que não tem nome é porque ele não tem honra, é porque ele não cumpriu com a verdade, é porque ele foi falho, é porque ele foi preguiçosa. Essa tem que ser a busca do homem, né? E a rotina militar isso como valor. Como valor, total. Dentro do relacionamento. Total. Por exemplo, o cara que não tem essa honra, não tem essa rotina militar, pra mulher acaba ali esfriando o relacionamento. Só quem gosta é a fêmea. Por quê? Se ele estiver pagando, tá tudo bem. Então, pra fêmea não importa se o cara... Não importa. Não importa, o momento. Importa se ele está pagando. Importa se ele está proporcionando para ela aquele momento. Importa se ele está proporcionando para ela aquela coisa ali. Mas para ela não importa essa coisa. Por que a gente vê tantas mulheres que aceitam homens que traem, homens que batem nelas e ficam a vida inteira com o cara, sabendo que o cara trai, que o cara sai e volta de madrugada para casa? Por que existe esse tipo de relacionamento? Porque a mulher não é madura. Porque ela não alcançou esse lugar. E ela tá com um homem que também não é e que não tá nem aí, né? Na verdade. Então, a mulher que aceita estar nessa relação, ela é pior do que o cara, na minha concepção. Sim. Entendeu? Na concepção de qualquer pessoa que estude, na verdade. Você falou sobre estudar relacionamento. Onde que uma mulher hoje, com seus problemas ali, muitos deles de infância, de família, ela pode buscar melhora para isso? Em Provérbios. A busca a Deus, a Bíblia. Em Provérbios é um bom começo, de verdade, assim. Ela pode começar buscando em Provérbios, mas além disso, tá? Existem alguns cursos de feminilidade. Eu também já estou fazendo acontecer isso, porque eu também tenho sido buscada por algumas mulheres, não tantas quanto os homens, mas algumas mulheres. E a pessoa precisa entender que é como se fosse uma montanha. Sabe? Você entender relacionamento é como se fosse uma montanha. O ideal é que os iguais se relacionem, né? Pessoas com o mesmo nível intelectual de maturidade se relacionem. Por quê? Porque assim a busca pode ser feita junto. Então, se, por exemplo, duas pessoas adultas se encontram e começam a se relacionar, elas podem buscar elas podem buscar juntas, por exemplo, o patriarcado e a matriarca. Elas podem buscar juntos a santidade. Só que para ela começar sozinha, a primeira coisa que ela precisa fazer é ter uma rotina sagrada com Deus, ter uma rotina de fazendo alguma coisa pela manhã, de preferência, que conecte ela e desligue-a das outras coisas da vida, da terra, mas que ela consiga se conectar com esse ser supremo que é Deus. Em segundo lugar, ela vai precisar cuidar do corpo dela, se liberar, né? Se soltar para se curtir, não ficar só querendo ser mãe de todo mundo, querendo ajudar todo mundo o tempo todo, porque a mulher tem isso, né? De querer ser mãe, às vezes, querer ajudar todo mundo. Ela vai ter que começar a se policiar nas roupas que ela veste, na forma que ela se comunica, na forma... Por quê? Quanto mais feminina for a mulher, mais masculino o homem vai ser que vai chegar na vida dela. Entendi. Eu tenho uma experiência com a igreja evangélica, minha base foi essa, né? Vivi muitos anos dentro da igreja, e dentro da igreja tem vários cursos, tratamentos, cura interior, cura da alma, cura das emoções. Tem inclusive um que eu tive uma pessoa da minha família que fez e ela voltou assim transformada, que se chama Lágrimas que Curam. Legal. O tema do curso fala: cura a menina lá de trás e transforme a mulher hoje. É isso. Não é regressão, tá, gente? É simplesmente tratar os traumas do passado, de infância, de abuso, de agressão, uma série de coisas que a mulher traz isso até pro relacionamento. Então, assim, se você hoje é uma mulher que está ouvindo a gente aqui e está passando por esses problemas, você tem pessoas como a Tamires, que tem uma certa experiência nessa área, mas você também deve ter uma igreja próxima à tua casa, um profissional, um psicólogo, uma pessoa que pode te ajudar relacionada aos seus traumas de infância, que bem provavelmente o que você está vivendo hoje é o fruto de uma raiz lá de trás. Então, Gide, é importante lembrar, conscientizar a galera toda, mas eu vou defender meu peixe, né? Sim, pode ficar à vontade. Eu vou defender a minha sardinha, que é o quê? Homens, cuidado. Vocês não são médicos, não são terapeutas, não são Deus, não são Jesus Cristo. Parem de querer salvar a mulher. Porque, às vezes, o cara fica botando um rótulo na mulher. Eu acho que a minha esposa é narcisista. Eles me mandam muito isso. Eu acho que minha esposa é narcisista, Tamires. Como é que eu faço pra melhorar isso? Eu acho que a minha mulher é narcisista. Acho que minha namorada é narcisista. Ela me maltrata muito, ela me faz mal, não sei o quê. Ela me esculacha.
Cara, olha só. Se ela é tua esposa, luta pelo casamento. Aí você vai ter que entrar com verdade, diálogo, respeito, comunhão, conversa, tudo isso. Se ela é tua Mas você acabou esposa, de falar que o cara não pode mudar a mulher. Quem vai mudar isso? é Deus. E aí, como que ele faz? Ele busca É a isso. Deus. E isso aqui. E se a mulher falar assim, eu não quero buscar a Deus? Tchau. Não quero buscar Deus, não. Se ela disser assim, eu não quero mudar, eu estou bem do jeito que eu estou, e ela não estiver fazendo nada ilícito ao casamento. Existem coisas que são ilícitas ao casamento. Sim. Por exemplo, uma mulher que sai com outras pessoas, que fica de conversinha. Gente, traição, existem inúmeros tipos de traição. Traição não é só você transar com outra pessoa. Traição é uma mulher que fala mal do homem. Traição é uma mulher que espera ele virar as costas para gastar o dinheiro dele sem ele saber onde ela está fazendo isso. Traição é uma mulher que fica de conversinha fiada no trabalho, que pega carona com o chefe para poder ficar dando mole para ele. Traição tá em todos os lugares. A traição, ela não começa grande na cama. A traição começa no coração e no pensamento. Eu costumo falar que quando a mulher chega a trair, ela já Ela traiu o marido 1 ano antes, 2 anos antes. 3 Ela anos. já arquitetou aquilo ali. Ela já vinha alimentando aquilo ali. E o homem não precisa esperar chegar lá para sair da relação. Quando ele percebe que a mulher dele está inclinada, por exemplo, conversando fiado na internet com outros caras, ele já pode sair da relação. Que tem uma questão da permissão também. Eu costumo falar aqui, inclusive é uma palavra, uma mensagem do coach Paulo Vieira, que ele fala o seguinte, cada um tem a barriga que merece. É. Se você está vivendo um relacionamento ruim hoje, tóxico, de briga, porque você permitiu isso. Até onde vai a tua permissão? Ah, você errou comigo. Se você permitir que ela continue errando com você, isso vai cada vez ficar pior. Se ela errou, eu falo assim, ó, eu não vou permitir que isso mais aconteça comigo. Gida, você tá Acabou. certíssimo. Aconteceu? Beleza, tô fora. É na primeira. É isso aí. Acabou. E É na aí primeira. você impõe seus limites dentro do relacionamento. Porque tem... Irmão, eu vou falar aqui, na moral, eu não sou da Red Pill, não. Eu sirvo para dar uns conselhos porque eu tenho uma experiênciazinha aí de vida. Porra, mas o que tem de homem banana aí, meu irmão, aturando um monte de coisa de mulher. É uma luta. Que, meu irmão, que aí você fala assim, cara, pô, pelo amor de Deus, cara, tu vai sujeitar isso. Aí tu olha o relacionamento do cara, aí o cara, pô, não sei o que eu faço. Eu sei o que você faz mesmo. Você tá vivendo os frutos das suas escolhas. Entendeu? Você permitiu ela te tratar assim, você permitiu viver um relacionamento assim. Então, cara, é permissão. Até quando você vai permitir isso? A hora que você der um baixo, acabou, pô. Entendeu? É o que eu tava falando. Quando é mulher, é esposa, você luta pelo teu casamento. Casamento é um negócio divino. Se for sua ficante, que a galera gosta de ficar... Adulto não fica, mas a galera tá com essa mania, né? Se for tua ficante, sua namorada, é uma vez só. Namoro é o período de avaliação. Namoro é o período de prova. De provar a pessoa. Se a pessoa vacilou no namoro, pra que você vai promover essa pessoa a ser sua mulher, sua esposa? Então, eu costumo dizer pra eles, eu não prometo a você que você nunca mais vai ser enganado, mas eu juro pra você que você nunca mais vai permanecer enganado. Eu juro pra você que você nunca mais vai ficar no erro durante muito tempo. Eu queria até entrar nesse lance da enganação aí. Quais são os sinais que o homem pode perceber que está sendo enganado por uma mulher? Falta de congruência entre o que ela fala, o que ela faz e o que ela vive. Falta de congruência. Tamires, fala isso de maneira mais prática. Por exemplo, ela fala que busca Deus, ou ela fala que é uma mulher tranquila, que cansou de sair, que não quer mais balada, que mudou, que não sei o que. Elas têm muito esse papo, né? Mas aí chega no final de semana, a primeira coisa que ela faz é sair com a amiguinha para ir pro bar. Chega no final de semana, a primeira coisa que ela faz é viajar pro rolê. Então, a falta de congruência da mulher é o primeiro sinal de que ela não serve para você. Então, por exemplo, uma mulher que diz para um homem que a prioridade da vida dela são os filhos, tá? Eu gosto desse exemplo porque acontece muito. São os filhos a prioridade da vida dela. E ela, todo final de semana, está disponível para você o final de semana inteiro. Ela não teve tempo para ficar com os filhos. Ela provou pra você que ela não tá nem aí pros filhos, porque ela só teve tempo pra você. E por que ela só teve tempo pra você? Não é porque ela tá apaixonada por você. É porque ela tá louca pra se apaixonar e pra ter alguém pra cuidar dela. Então, qual é o presente do homem pra mulher? É a proteção, a segurança, é o carinho, é a presença. Então, a mulher sabe que ter um homem ao lado dela hoje é um artigo de luxo. E, assim, todo mundo sabe. Eu não é porque eu não defendo homens, não é isso. É que tá difícil o homem.
Tá difícil o homem que queira bancar, homem que queira assumir, homem que queira ser homem, arcar com as responsabilidades de serem homens, né? Então, eu ajudo esses homens a chegarem nesse lugar também, de olhar para si e entender, peraí, o que eu preciso fazer? Então, na prática, como é que o cara se permite fazer esse tipo de coisa que você falou aí? Que eu concordo em tudo que você falou. Não tem que aceitar desde o início. Não tem primeiro perdão. A primeira mentira vai levar a 100ª mentira. E se você continuar ali, é a vida inteira. A pessoa vai cansar de mentir pra você. E ela não vai mudar. Não tem que perdoar a primeira mentira, né? Mas por que o homem acaba fazendo isso? Pelos ambientes que ele tá frequentando. Então, se você acha que você tá passando por isso, muda isso aqui que eu vou falar pra vocês agora. O ambiente que ele está frequentando. E esse ambiente não é só o ambiente físico, o ambiente virtual. O que ele está fazendo na internet, as pessoas que ele segue, as pessoas que se comunicam com ele. Hoje a gente vive muito mais no mundo virtual do que na vida real. A galera se comunica ali, a nossa vida está muito virtual. Então, se ele muda os ambientes dele, aquilo que inspira ele, né? Por exemplo, digamos que o cara... As pessoas que ele segue. Aí ele só segue mulher de biquíni, mostrando a bunda, querendo aparecer pelo corpo, pelo cabelo que tem, né? Esse cara vai se ferrar. Tipo, tá escrito nas estrelas que ele vai se ferrar. Então, a primeira coisa que ele tem que fazer é movimentar o ambiente dele, né? Então, se ele não quer uma mulher que seja uma depravada, uma louca, ele não tem que seguir uma mulher depravada, uma louca, que só posta foto de biquíni. Se ele não quer uma mulher que seja interesseira, ele não tem que ficar seguindo a mulher que só adora postar foto na lancha, né? Então, a atitude tem que vir dele, primeiro, para ele consertar o ambiente dele. E aí, ele trocando o ambiente em que ele está inserido, se livrando dos vícios. Esse é o segundo ponto, né? Se livrando dos vícios. É muito importante que o homem entenda que o vício é muito nocivo para a cabeça dele, para o corpo dele e para aquilo que vai estar em volta dele. Quando você fala vício, que tipo de vício? Vício pornográfico, vício em tabaco, vício em bebida, vício em jogos. Hoje o novo vício são jogos, né? Sim. De aposta. Então o cara precisa passar por esses 3 estágios. Rotina de autocuidado, cura de vícios e limpar o ambiente em que ele está inserido. Enquanto ele continuar valorizando o tipo de mulher que ele julga e ele continua seguindo e se alimentando daquele conteúdo, é aquele tipo de mulher que vai vir para ele. É inconcebível, não vem outra coisa. Sim. E aí, quando eu pego o meu cliente, né, que eu começo a limpar com ele a vida dele, eu falo para ele, vamos lá, vamos junto então, deixa eu ver isso aí. Que eu pego junto mesmo, eu pego pela mão, né? E aí eu começo a limpar a vida dele. Ele muda completamente. Ele começa a perceber que cílios postiços são ridículos. Ele começa a perceber que aquela unha que parece unha de gato é horroroso. Ele começa a perceber que a beleza da mulher é a feminilidade. O que é a feminilidade? A mistura da graça, discrição e elegância. Então hoje eu escolhi, por exemplo, essa jaqueta jeans. Por quê que eu escolhi essa jaqueta jeans? Porque eu falei, cara... Eu preciso me aproximar da simplicidade. Tem um monte de gente ensinando relacionamento de blazer. Tá todo mundo usando blazer pra falar de relacionamento. Mas você é contra o cílio postiço, a unha... Então, eu sou contra os exageros. Sim. Não é que eu seja contra. Tudo que tá sendo usado pra sensualizar não vem de Deus. Tudo que tá sendo usado pra trazer o homem através do sexo... Não vem. E você está falando de uma mulher solteira tentando sensualizar um homem solteiro. Ou talvez um homem casado. Mas a mulher que sensualiza ali pro seu marido. Aí é óbvio, tem que acontecer. Então a mulher pode hoje se arrumar, botar um cílio, tudo pro marido. Então, aí que tá. Você chegou num ponto importante. Quando uma mulher está solteira, ela precisa usar muito mais da discrição. O que é ser discreta? É ser uma mulher discreta. Discreta mesmo. Homem gosta de naturalidade, de discrição. Então, o homem que é top, que é o patriarca, que é o cara que já tá bem resolvido. Eu costumo falar que são 4 P's, né? O homem que já tá top, ele tem 4 P's. Ele tem propósito, ele é provedor, ele é patriarca e eu esqueci o 3º P. Depois eu vou lembrar. Mas ele consegue, ele traz pra mulher toda a segurança que ela precisa, né? Sim. Na vida. E pra ela conseguir esse cara pra se relacionar com ela, ela tem que ter elegância, feminilidade, mansidão, submissão. Ela tem que ser isso. Senão ele não vai querer. Até porque um cara que tá nesse nível, né? Eu depois vou te perguntar o que é patriarca. Porque às vezes eu sei quem é o cara, mas a forma de linguagem eu não tô entendendo. Mas o cara que está nesse nível hoje, o cara que tem um propósito de vida
bem estabelecido, o cara que já tá ali com a sua vida financeira bem estabelecida, o cara que já sabe o que ele quer da vida dele, já tem um nível de maturidade, ele não quer uma mulher qualquer. Ele não tem nem paciência. Ele quer uma mulher à altura dele. É. Ele quer uma mulher que tenha capacidade de andar do lado dele, no mesmo nível que ele, que saiba conversar, que não vai fazer ele passar vergonha nos ambientes que ele frequenta. É. Então, assim, pelo menos, eu penso dessa forma. Eu não procuro uma mulher, cara, por beleza. Eu procuro a mulher pela capacidade que ela tem de estar ao meu lado, aonde eu vou estar. Eu sei aonde eu vou chegar. Eu tenho isso muito claro na minha vida. Então, quando eu olho para uma mulher, eu falo assim, cara, essa mulher tem potencial de estar lá na minha vida. Exato. Lá onde eu vou estar. Então, eu consigo enxergar lá. Tem mulheres que eu olho que eu falo assim, cara, isso nunca entraria naquele ambiente, entendeu? Eu acho que é muito isso. Me diz uma coisa, Tamires, como que a galera dessas comunidades Red Pill, Green Pill, como é que eles enxergaram o teu conteúdo? Foi uma aceitação boa? Eu vi que muitos reagem teus vídeos ali, né? Eu já fui algumas vezes no podcast, lá no Redcast, no berço deles, né? Sim. E a gente se entende. A gente se entende porque o nosso conteúdo é parecido, na verdade. Talvez eu colocaria uma vírgula. Eu acredito muito na mudança das pessoas, Gida. Eu acredito muito que as pessoas sim mudam e se transformam. Mas eu conheço também a forma de você identificar se a pessoa realmente mudou e se transformou. Ou se ela só está falando para você que mudou e se transformou. Sim. Porque eles julgam essa parte, não sei se a palavra seria julgam, mas eles batem muito nessa tecla de que, mas se a mulher... Por que então ela viveu desse jeito até 30 anos de idade e aí do nada ela mudou e agora ela quer casar? Isso é um julgamento, né? Eu gosto deles, a gente se dá bem, tudo, eu já fui lá várias vezes, mas eu não tenho essa visão. Eu acho que uma mulher que fez errado a vida inteira, mas ela resolveu mudar a vida dela e se transformar de coração, ela merece, sim, ter uma vida legal, com um marido legal e ter um homem honrado ao lado dela, né? O que é um homem honrado? É um homem que tem princípios, que ele tem um propósito, que ele é provedor, né? Ele é próspero. E a prosperidade... É o quarto P que você ia falar. É próspero, então. A prosperidade muitas pessoas pensam que prosperidade é dinheiro. E não é. Não é, acredite, não é. Tem muita gente muito rica que não é próspera. A prosperidade, ela tem muito a ver com felicidade, com tranquilidade, com amor pela vida, com paixão. A prosperidade, o homem próspero é um cara que ele tem um toque de Midas, assim, sabe? Mas não é porque ele tem sorte. É porque ele fala assim, eu vou fazer isso aqui acontecer e ele faz isso aqui acontecer. Ele faz acontecer porque ele bota esforço, ele bota suor, ele não se importa se ele vai ter que trabalhar 20 horas no dia para aquilo ali acontecer. Esse cara, ele é próspero, ele tem propósito, ele é honrado, ele é um patriarca e ele não quer qualquer pessoa do lado dele. Exatamente isso. Ele não quer passar vergonha, né? Com uma mulher que faz ele passar vergonha. Eu recebo relatos de homens que dizem que a mulher tá dando mole pro amigo dele. Tipo assim, cara, que louco. A minha cunhada, esses dias eu recebi, né? A minha cunhada tá usando essas roupas pra me seduzir, não é possível. E aí, tipo, sabe? Então existe isso, existe essa maldade no mundo, existe. Mas o quanto mais a gente puder ficar longe dessa maldade que tá aí no mundo, cara, quanto mais simples nós formos, mais ricos nós somos. Verdade. Isso é uma máxima que eu acredito muito. Não é que você não possa ter dinheiro, é que o dinheiro não pode ser seu dono, entende? Então eu atendo caras que têm uma condição muito foda mesmo, assim. Meus clientes, mentorados, eles são milionários, alguns, né? E temos poucos no Brasil, inclusive, e eu atendo uns, né? E agora a gente procura por quê? Por relacionamento? Porque eles passaram a vida inteira olhando para esse lado da vida, da honra, da verdade. São homens honrados, que cumprem com a verdade, que cumprem com a palavra, mas foram enganados a vida inteira. Por quê? Eles nunca pararam para observar o tipo de mulher que deveria estar do lado deles. Então, eles sempre foram pela beleza, pelo que estão sentindo no momento, pelo tal do love bomb, que a mulher chega apaixonada, fazendo tudo pelo cara, e daqui a pouco não é nada daquilo, porque ela nunca sentiu aquilo de verdade, verdadeiramente. Ela queria convencer o cara da relação. E aí, eles chegam numa idade, 40 e poucos anos, que eles me procuram e falam, Tamires, olha só, eu desisti. Ou você dá um jeito nisso, ou... sei lá, cara, eu vou ficar sozinho. Eu conheço uma penca de homens que fala, cara, que não quer mais saber de casamento porque só arrumou problema.
Pois é, e se eles estudassem um pouquinho comigo, se eles estudassem um pouquinho, eles iriam olhar pra mulher assim, ó, eu garanto pra vocês, no segundo encontro você sabe se ela é pra você ou se não é. Eu vi que a galera da Red Pill teve até uma entrevista na Jovem Pan, eu não lembro o nome do rapaz, que ele falou assim, cara, casamento é só prejuízo, né? Você limita teu tempo, né? Você tem um gasto maior, e aí quando vem um filho é isso, aquilo, né? Deu a entender, não sei se é uma opinião dele ou se é do grupo dessa comunidade Green Pill, que os caras são contra casamento. Pena, né? E pelo que eu vejo, você é a favor Total. de família, né? Os meus princípios sempre vai ser a favor da família. Sim. Eu acho que o que as pessoas veem como problema, a gente tem milhares de benefícios que um homem solteiro não tem. Concorda comigo? É no casamento a tua maior oportunidade de autoconhecimento que tu vai ter na tua vida, de crescimento e autoconhecimento. A partir do momento, qual é o mal do mundo? O mal do século, da atualidade, é o egoísmo. A gente precisa se curar do egoísmo. A gente precisa entender que não, quando você escolhe uma pessoa na tua vida, tu tem que fazer isso de maneira racional e fria e de verdade. Quando você escolhe uma pessoa na tua vida, você vai ser um pouco dela, ela vai ser um pouco de você. E juntos vocês vão fazer muito. Uma pessoa sozinha faz muito, mas uma pessoa bem acompanhada faz algo muito maior. Hoje eu atendi um mentorado que eu amo. Sim. Daqui a pouco ele vai assistir isso aqui, com certeza, e ele vai falar, tá falando de mim? E ele falou assim pra mim, Tamires, a gente tá comemorando que agora ele tá noivo. Ele chegou pra mim na mesma situação da maioria. E hoje ele tá noivo de uma mulher médica, honrada, linda, perfeita, que quer casar, quer ter filho, fofa, maravilhosa, menina. E a gente tava comemorando hoje, né? Porque eu amo essa parte da comemoração. E ele falou assim pra mim, Tamires, quando eu estou com ela, eu me sinto... Sabe naquele videogame que muito mais potente? Eu fico pensando como eu fiz tudo que eu fiz até hoje, de valor, de grana, de vida, sem ela. Porque agora eu me sinto muito mais forte, ele falou. Agora eu me sinto muito mais potente para fazer tudo acontecer na minha vida. A mina é boa em tudo, ela me estimula em tudo. Ela é doce o tempo inteiro. Ela tá sempre me estimulando o tempo inteiro a ser melhor. Hoje eu vejo o quanto eu posso melhorar. Eu me achava quase perfeito, um semideus, ele falou para mim. E agora, depois que ela chegou na minha vida, ela trouxe para minha vida muita energia, muito gás. Então, também em Napoleão Hill, naquele livro Quem Pensa Enriquece, você vai ver que a maioria dos bilionários do mundo ficaram ricos depois dos 40 anos e são casados. Sim. Então, é uma falácia essa coisa de que a pessoa se atrasa com o casamento. Ele se atrasa, se ele não escolher direito, ele se atrasa, de verdade. É porque assim, a cabeça do cara aí de repente ainda tá na juventude dele, na saída, na balada. Aí o cara vai te limitar de sair. Pô, mas quando tu é casado, eu não tenho vontade de sair. Não O tem. meu maior prazer é ficar em casa, vendo meu filme, comendo minha pipoca, curtindo minha patroa. É isso. Tranquilo. Entendeu? É. Então a cabeça é essa. E qual foi o maior desafio que você já enfrentou aí nessa de orientar homens aí para um relacionamento saudável? Então, o que acontece? Eu lancei um curso que eu gosto bastante de trabalhar também com curso, mas eu prefiro eles mais perto. Eu prefiro as pessoas que eu atendo mais perto de mim, né? E o meu maior desafio acontece sempre, na verdade. Sim. É quando eu vejo que o cara tá insistindo muito num erro. E eu percebo que ele tá perdendo tempo de vida, dinheiro, saúde, energia. Quando eu percebo, eu sou humana, né? E eu sou mulher, gente. Então, quando eu percebo que o homem tá insistindo num erro, dando murro em ponta de faca, e que mesmo comigo falando, sentando, né, administrando, direcionando, o cara ainda acredita na mudança dela porque descobriu que ela tem alguma doença, que eles chamam de doença. É doença, na verdade, né? A tal da essa coisa da... Depressão? Não. De ser, tipo... Bipolar? Não. Essa doença que todo mundo tem agora, narcisista. Narcisista? Então, quando eles falam pra mim, mas ele é narcisista, mas coitada, mas não sei o quê. Aí eu começo a ficar até desestimulada. Então, já tive casos, poucos, mas tive, em que eu falei, não posso mais te atender. Apesar dele me pagar bem, eu falo, não posso mais te atender. Você não acredita que uma mulher pode mudar? Dentro de um relacionamento, não. Nenhuma?
Não. Tua base é cristã, evangélica? Não. Não. Eu não tenho religião. Mas eu sigo o que está escrito. O que não erra. Há 2000 anos, a Bíblia. Eu sigo o que está escrito ali. Mas a Bíblia fala que todos podem mudar. Então, mas aí que tá. A pessoa muda quando ela quer e geralmente não muda dentro da relação. Porque quando a mulher está dentro da relação, ela está sofrendo uma pressão do homem para mudar. Uma pressão interna do relacionamento para mudar. Essa mudança, ela precisa vir de dentro, do interno da pessoa. Você entende? Então, não é... Por que eu falo não? Porque o mais comum é homens ficarem tentando mudar suas mulheres anos na vida e não conseguirem, do que uma mulher mudar por si só, sozinha, no relacionamento. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Um relacionamento tóxico, briga, confusão, a ponto de ser destruído. E aí a mulher passa a ter uma conexão com o Supremo, Aí com ela Deus. muda. Aí ela muda. Aí ela muda. Mas Quando você falou que assim, mas ela não é mudada. A mulher não muda, eu discordei porque eu acredito que Deus pode mudar. Só Deus. É isso. Tá entendendo? Uhum. Eu acredito que Deus pode mudar qualquer um. Qualquer um. Primeiro, ela tem que querer mudar. Ela tem que buscar. Se ela não quiser mudar, nem Deus muda. Porque até Deus, para trabalhar na tua vida, ele pede autorização. Ele quer arrependimento. Ele quer arrependimento. Ele quer autorização. Você primeiro, na igreja, você tem que ir lá e confessar, né, Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E ali ele pode começar a atuar na tua vida, que você autorizou ele a entrar na tua vida. Deus não é um cara mal educado. Eu falo Deus assim, baseado nos meus princípios. Você interpreta ali, baseado na tua religião, né? Mas eu acho que nenhuma conexão com Deus, ela vem... Deus pode agir? Pode. Sem autorização da pessoa? Pode. Numa questão de salvar a vida da pessoa, um livramento, pá. Mas questão de mudança, essa pessoa tem que querer mudar e pedir a Deus para entrar ali, que eu acho que muda. E por que é muito perigoso, Gida, agora com a experiência que eu tenho, falar dessa mudança e acreditar nessa mudança? Porque os homens, eles estão buscando esperança na relação. Só que 90%, talvez mais do que 90%, é uma relação falida, perdida, que não existe mais. E o cara fica durante muitos anos sofrendo ali. Dando murro em ponta de faca. Dando murro em ponta de faca. Achando que vai acontecer. Então, a mudança é uma exceção à regra e ela nunca vem do outro. E é importante a gente que trabalha com o público falar isso. A mudança não vai vir do meu marido para mim. Se eu não quiser realmente me arrepender e falar sobre esse arrependimento com quem tem, né, a autoridade para me perdoar, que é Deus, não adianta meu marido tentar me convencer disso. Ele vai perder muito tempo da vida dele tentando me convencer e talvez ele não me convença nunca a mudar. Então, tá muito perigoso, Gida, a gente falar para muita gente. Tá muito perigoso a gente falar que acredita na mudança das pessoas. Porque eu recebo todos os dias relatos muito tristes de, por exemplo, essa semana um cara me mandou o seguinte, tá? Ele botou assim para mim: Tamires, tenho uma vida honrada, sou tudo o que você fala. Honro com meus compromissos, com a minha família, sou trabalhadora, acordo às 5 da manhã, tenho um trabalho, uma casa, um carro legal, e a minha mulher tem vergonha do meu trabalho. O que eu faço? Estou com ela há 15 anos. Ela não tem... Aí ele me mandou o Instagram da mulher dele. A mulher tinha várias fotos, assim, super... se oferecendo, assim, super vulgares na internet. Nenhuma foto com ele, nenhuma foto com a filhinha deles. Ele tinha uma filha. O catálogo da mulher parecia um catálogo de filme erótico, assim. E ele me pedindo ajuda, que não sabia como agir com aquela mulher, né? E ela tinha vergonha do trabalho dele. E eu perguntei pra ele, mas qual é o teu trabalho? Eu pensei, cara, esse cara deve ser mafioso, sei lá, deve vender maconha, não sei. Falei, qual é o teu trabalho? Ele falou, eu lavo carros. Ou seja, ele lava carros o dia inteiro. E ele falou, e às vezes me falta mão de obra, então tem que pegar duro no serviço. Não dá pra eu só mandar os caras lá. Ele veio se justificar pra mim. Tipo assim, tu vê que o cara tá passando por um problema sério dentro de casa. Sim. E a mulher, ao invés de ficar feliz, honrada, não trabalha, vive às custas dele, no carro que ele paga. E ela dizendo que tem vergonha do cara. Tipo, aí eu te pergunto, tem jeito pra um relacionamento desse? Não sei. Aí eu falei pra ele, Deus, ajoelha... Tudo é possível aquele que crê. Eu acredito que Deus pode mudar. Eu falei pra ele, ajoelha... Mas nessa situação, a mulher tem que querer, senão... Eu falei pra ele, ajoelha, ora a Deus e pede direção. Eu não tenho a tua direção.
Na maioria das vezes, essa mulher só vai reconhecer esse cara depois que ela perder ele. Exato. E quando outra mulher reconhecer. Quando ela perder e ver que não vai achar outro cara, porque tá raro, tá? Tá raro. Um homem maduro, um homem honrado, né? Como você fala. É raro no mercado. Quem tem, segura. E os que têm estão comprometidos. É. E na maioria das vezes, esses comprometidos não traem suas mulheres. Não trai a mulher. Isso é importante. Duas coisas que você me levantou aqui agora. A primeira, peraí, a segunda, deixa eu falar logo a segunda, senão eu vou me esquecer. Sim. A segunda é o seguinte: eu fui numa palestra de liderança e uma das coisas que eles falam para você se relacionar com uma pessoa para fechar parceria é observar se o cara fala de outras mulheres, se ele for casado. Ou seja, os líderes mundiais, essa palestra foi em São Paulo, os líderes do mundo inteiro estão trazendo essa informação para os homens fazerem negócio dentro do campo de business. Então, eles ensinavam que, cara, na hora que você for analisar uma pessoa para fazer um negócio, olha se esse cara trai a mulher dele. Se ele trai a mulher dele, nem faça negócio com ele. Olha que lindo isso. Dentro da minha empresa. Eu sou empresário desde 25 anos. Eu tenho 44 anos hoje. Eu tive vários funcionários. E essa era uma máxima dentro da minha empresa. Porque se esse cara trai a mulher que ele ama, era uma questão de tempo dele me trair também. É uma questão de tempo. Então, isso era uma coisa que descredibilizava esse funcionário dentro da minha empresa totalmente. Lindo isso. E eu ouvi isso num evento enorme de liderança em São Paulo. E a outra coisa que eu ia trazer, hoje eu estava fazendo minha unha lá no salão, e aí a menina que faz a minha unha, ela falou assim pra mim: Tamires, o meu marido é pedreiro, mas tu sabe, meu filho não quer fazer faculdade, eu falei pra ele que a gente pagava faculdade pra ele não quer fazer faculdade. Mas sabe o que eu tenho percebido? Ele não quer fazer faculdade, mas também não quer ser pedreiro, porque ele tem vergonha de ser pedreiro como pai. E aí eu fiquei olhando pra ela assim, eu fiquei pensando, eu fiquei só ouvindo, né? Porque quando eu tô com as pessoas, eu gosto de aprender com todo mundo, né? Geralmente, eu falo muito na internet, mas quando eu tô, assim, em grupo, em qualquer lugar que eu vá, no avião ou no salão de beleza, eu sento pra escutar, porque eu gosto de aprender. Todo mundo tem alguma coisa pra nos ensinar. E aí ela falou assim pra mim: você sabia que daqui a pouco não vai mais ter pedreiro? Aí eu pensei, por quê, né? Aí ela continuou, ela falou assim: não vai ter pedreiro porque os homens estão frouxos, os homens não querem mais trabalhar, os homens não querem mais saber de pegar no pesado, eles estão preguiçosos. E é verdade. Os homens estão ficando emasculados. Se você for ver, antigamente, por exemplo, aí eu fiquei refletindo sobre isso o dia inteiro. Antigamente, por exemplo, quem era pedreiro, que não tinha o status que a galera quer ter para mostrar na mídia, acabava não tendo que mostrar isso pra ninguém e acabava vivendo a vida ali. Era pedreiro ou gari, ou seja lá, qual for a profissão que a galera acha que tem que menosprezar, o que é um erro, que é uma falta de simplicidade, uma falta de tudo, né? Mas antigamente as pessoas não tinham que se expor tanto, porque não tinha rede social. Agora todo mundo sabe o que todo mundo faz, a vida de todo mundo. E as pessoas estão se baseando muito pelo que estão vendo na mídia. Mal elas sabem que o carro é alugado, que o cara não tem aquela condição, que o cara tá... do status, né? Que o cara tá todo ferrado. Aí os nossos filhos, né? A geração que tá vindo, até pessoas da nossa idade, infelizmente, estão se encantando pelo que estão vendo ali na rede social. Gente, nada disso é de verdade. As pessoas de verdade são assim, elas usam jaqueta jeans. Elas andam... A gente é normal, todo mundo é normal, né? Não é porque você alcançou um lugar na vida, um certo status ou uma certa condição financeira, que você deixou de ser igual às outras pessoas, né? Então é muito triste perceber que, sim, os homens estão ficando emasculados e com medo de mulher, o que é mais triste ainda. Tipo assim, o cara me perguntar: Tamires, você acha que eu devo falar que eu vou passar pra buscar ela de carro? Olha isso, o medo do homem de se relacionar com uma mulher. Vocês têm que entender o seguinte, homens, né? Que vocês são um troféu. Não são elas. A necessidade da mulher de ter um homem. É necessidade fisiológica, física, tudo. É a nossa ancestralidade. A gente sempre precisou do homem. Sempre. É só a gente voltar lá atrás. Uma mulher não ficava viva sem um homem para trazer o alimento para ela. Lá atrás. Então, o homem se colocar num patamar muito abaixo da mulher, porque ela tem 300 fotos cheias de Photoshop na internet, é simplesmente uma falta de entendimento do que se é. De você mesmo, da sua própria... Você se perdeu. Você se perdeu igual a quase todo mundo. Sabe? Se ela tem 500 fotos lá na internet mostrando tudo que ela quer mostrar, com aquele monte de Photoshop, tu vai ver na vida real, não é nada daquilo, né? Cara, aí você manda mensagem e fala pra mim: mas Tamires, deve estar todo mundo mandando mensagem pra ela. Deve ter 300 caras em cima dela. Tudo bem, mas você não é todo mundo, você é um ser único, né? Quem é você? Então, quando a sua identidade fica forte, não tem mulher nenhuma que vai te deixar
você se sentir diminuído, sabe? Isso é muito importante. O meu trabalho... É uma questão de identidade também, ele saber quem ele é. Exato. Né? Identidade. É a primeira coisa que um homem tem que buscar, quando os jovens, né? É a identidade, quem ele é em si, quais são os valores, para onde ele quer ir. Então eu falo sempre que são 3 coisas, né? O que você quer, como você vai fazer e quem vai estar lá com você. Né? O que você quer, como você vai se fazer e quem vai estar lá com você, já vai eliminar 99% das mulheres que estão na tua vida hoje. Caraca, 99 é um número alto, hein? Presta atenção, Gida, se não é. Porque tá raro, né? O que você quer, tá? Lá na frente, tô falando de hoje, bota 10 anos. O que você quer? Digamos que o cara queira um filho daqui a 10 anos. Ele já eliminou as mulheres que já têm filhos que são ligadas, ele já eliminou. As mulheres que não podem ter filhos, ele já eliminou as mulheres que não querem ter filhos. Ele já eliminou uma galera. Se ele pensar assim, eu quero ter um filho daqui a 10 anos. Eu tô indo pelo básico, só pra você entender. Sim, sim. O que você quer? Como você vai fazer isso? Aí o como? Se essa mulher aqui, ela não pode dar filho pra ele, ele quer um filho, ela já não serve. Verdade. Agora, quem vai estar lá com você? Aí ele escolhe a mulher e coloca, bom, eu quero uma mulher que seja submissa, bonita, feminina, autêntica, graciosa, elegante, discreta, todas as coisas que a mulher feminina tem. Mas aí se ele não faz esse trabalho de pensar e, até por uma questão de lógica, excluir tudo que não presta, ele perde muito tempo. Quando ele vai ver, ele já tem 46 anos, 50 anos e ainda não conseguiu fazer essa escolha, né? Ele tem que recrutar direito. Ele tem que... Nas empresas vão recrutar e selecionar, né? Se ele recrutar direito, ele seleciona mais fácil. Agora, se tudo cair no recrutamento dele, vai ficar difícil para ele selecionar. E eu costumo falar que essa escolha ele vai levar para a vida toda. É a mais importante. É a mais importante. Qual é o maior problema que você acha que está destruindo os relacionamentos hoje? Egoísmo. Eu tive um vídeo viralizando na internet agora do Cavuca falando sobre o celular. Sim, sim. Aumento da tecnologia, as pessoas perdendo uma conexão. Total. Por quê? O celular, na verdade, como é que está hoje o índice de traição, né? Em primeiro lugar, as pessoas traem pelo celular. Segundo lugar, academia. Terceiro lugar, trabalho. Quarto lugar, igreja. Ó, que lindo. Quarto lugar, igreja. Isso? Tem. Ambientes religiosos. Vem em quarto lugar. Ambientes religiosos não necessariamente a igreja. Não necessariamente a igreja. Macumba, qualquer outro qualquer lugar. lugar. Candomblé, umbanda. Sim. Padre, missa. É isso. Ambientes religiosos. Então, em primeiro lugar, é a rede social. O celular, muita gente me pergunta, Tamires, a minha namorada tem senha no celular, eu não acho legal porque eu gostaria de ter um relacionamento uno. E eu te falo, você gostaria de ter um relacionamento uno, que são 2 em uma só carne, porque você entendeu o que é relacionar. Se essa mulher não entendeu que relacionar é isso, esse negócio de senha do celular não existe num relacionar, ela não serve pra você. Você já tá resolvido o seu problema. Agora, se você quiser convencer uma mulher de que de vez em quando você vai ter que pegar o celular dela, de vez em quando ela vai... você não confia nela muito bem, você tá trazendo um problema pra tua vida que tu não precisa ter. Isso é desde o início, a relação. É claro que um casal ele precisa de um tempo pra estabelecer a limpeza. Eu costumo falar da limpeza, né? Sim. O casal precisa de um tempo pra amadurecer e estabelecer... São 2 cabeças diferentes, né? Até se ajustar. Se ajustar, né? E limpar mesmo o terreno, porque hoje em dia ninguém tá sozinho, sim, né? Então, limpar o celular e deixar o celular ali pro cônjuge... É claro que quando você tem uma relação boa, forte, você não vai ter vontade de mexer no celular da tua mulher, do teu marido. Você confia tanto nessa pessoa, o negócio tá tão forte, que você não tem necessidade. Mas você quer ver uma coisa? Se tiver um friozinho na barriga olhando pro celular, pode olhar que tem coisa. Todos que eu atendi até hoje. Quando eu falo assim, ó, por que você não olha então o celular dela? Quando ele foi olhar, ele falou, Tamires, era isso, tu tava certo. Eu devia ter olhado já há mais de um ano. Ela teve um caso, tinha um caso há 5 anos. 5 anos ela tinha um caso com um cara do mesmo condomínio. E o cara nunca pegou o celular dela. Eu falei, por que você não... Ele falou assim, Tamires, toda vez que eu olho pro celular da minha esposa, eu sinto um frio na barriga. Eu não sei por quê, mas toda vez que eu olho pro celular da minha esposa, eu sinto um frio na barriga. Eu falei, mas peraí, por que você não olha o celular dela? Aí ele falou assim, mas sem a permissão dela? Eu falei, não, peça a permissão pra ela. Aí ele, vou fazer isso. E ele fez, ela não deu a permissão. Aí ele falou comigo, Tamires, ela não me deu permissão. Eu falei, tá, e aí, o que você vai fazer? Aí ele falou, não sei. Eu falei, seja homem. Ele pegou o celular dela e foi olhar. E tava lá, e ele descobriu 5 anos de traição com um cara só. Ou seja, tipo, e o cara ainda trabalhava lá no condomínio que ele morava e morava também, uma coisa assim, meio louca, assim. Ou seja, o cara saía pra trabalhar, a mulher tava com o cara, sabe? Então, ele, por uma falta de repente, decisão na vida dele,
de vontade, de coragem de descobrir o que tá acontecendo. Porque a verdade, cara, a verdade, na minha opinião, não tem nada mais lindo que a verdade. Eu prefiro uma verdade que vai destruir minha vida. Eu vou ficar 3 anos no chão do que ficar vivendo uma ilusão. Porque a mentira nada mais é do que uma ilusão. E aí você não ter coragem de pegar o telefone da tua mulher para olhar. Porque você acha que você vai pegar alguma coisa, você mesmo tá se enganando. Você mesmo tá procrastinando tua vida. Você mesmo não tá se amando. Né? Então, olhar o celular da esposa, assim, não deveria existir problema nisso. Não deveria existir. De verdade. É o mínimo. É o mínimo. E a submissão? Tem que ser submisso ou não? Com certeza. A submissão, muitas pessoas confundem isso. É um tema interessante que ninguém nunca me deu a oportunidade de falar. O que é submissão, né? Aí a gente imagina lá, igual nossa mãe ensinou, eu não vou ser submissa a ninguém. Minha mãe falava assim pra mim, você tem que trabalhar pra não submeter ninguém. Isso. E eu tenho certeza que um monte de gente aqui escutava isso também. E a minha avó falava pra mim, minha filha, você tem que trabalhar, porque senão você vai ficar sendo submissa a marido, ficar dependendo de marido. Cara, isso é uma loucura, não existe isso. A submissão é linda e ela é necessária, né? Porque a mulher submissa é uma mulher sob a missão. A tua mulher está se submetendo à tua missão hoje. Sim. A tua mulher está aqui com você hoje. Sim. Né? Então, isso é submissão. Submissão é a mulher estar do lado, apoiando o marido naquilo que ele precisa dela para ser apoiado. Submissão não é você ficar em casa fazendo faxina o dia inteiro enquanto teu marido bota a perna para cima e fica jogando guimba de cigarro no chão, igual a gente imagina. Não tem nada a ver com isso. Submissão é os dois estarem com um propósito alinhado e os dois trabalharem, cada um no teu lugar, pro seu propósito. É um propósito só pros dois. Sim. Um relacionamento sem propósito cai. É igual uma árvore sem raiz. Vem uma ventania, ela derruba. Então, a raiz do relacionamento é verdade, diálogo, conversa e propósito. Tendo essas 4 coisas, o relacionamento tem uma base sólida, ele tem raiz. Nada derruba esse relacionamento. Agora, se faltar uma dessas 4 coisas, aí começa a faltar energia para a relação. Então, a submissão é natural. A submissão é o homem falar assim, amor, olha só. Já peguei vários também assim. Amor, olha só, eu tenho que me mudar porque lá no lugar tal, eu vou ganhar melhor e a gente vai ter uma condição melhor. E ela é uma executiva, ganha bem, onde ela está hoje, e ela olha para ele e fala assim, mas amor, eu ganho bem. E ele fala assim, mas lá eu vou conseguir suprir isso aí e a gente vai se levantar e vai ser muito bom para minha carreira. E ela fala assim, tá bom, vamos então. E ela larga a carreira dela e vai seguir esse homem. Isso é ser submissa. Mas pra mulher fazer isso, olha quanto ela precisa confiar nesse homem. E esse homem, ele precisa ter um propósito. Ele precisa ter lá os 4 P's, né? Que é de ser patriarca, ter propósito, ser provedor e próspero. Por quê? Se esse cara não for essas 4 coisas, não tem nem porquê essa mulher se submeter a ele. Porque ele já não tá cumprindo nada. Ele já não tá fazendo nada com a vida dele. Então, é o que eu sempre falo. Aprendam a liderar se quiserem ter um lar. Porque o lar é o presente do homem. Mas nenhum homem começa a liderar um lar, e nenhum homem ganha de presente um lar se ele não souber liderar. E liderar primeiro a ele. Então, Deus confia na gente primeiro as pequenas coisas para poder dar as grandes coisas. Quando um homem chega para mim e fala assim, Tamiris, como é que eu faço para ter uma esposa? Como é que eu faço para ter um lar? Eu quero ser líder, que eu falo muito que eles têm que ser líder, né? E eu ensino isso, a liderança. Aí eu falo para ele, peraí, mas você está liderando o seu quarto? Você já está conseguindo acordar cedo? Como é que está a tua vida, a tua vida física? Como é que está a tua atividade física? E aquele projeto que você tinha em mente, que já está acontecendo? O que você está fazendo para chegar lá? Porque se você só chega sexta-feira à noite, fica torcendo para sexta-feira à noite chegar, para sentar com seus amigos e ficar bebendo a noite inteira, para no dia seguinte curtir a praia o dia todo, para domingo você tá lá bebendo de novo, então você não está liderando nem a tua vida. Meu amigo, não tem esse presente para você ainda. Né? É isso. Caramba! Rapaz, eu tô... É mais ou menos isso. É uma missão nossa. E a missão é... Você sabe que você vai ser atacado na internet por causa disso, né? Acho que não. Acho que já estão acostumados. Nossas amigas FEM vão te atacar por isso, porque elas são contra a submissão. Tamiris, a gente está caminhando para o final. Dá um recado para nossa audiência aí. Onde é que eu tô? Sua câmera é essa aqui. Eu não olhei nenhuma vez pra câmera porque eu não sabia qual era. Tem tanta câmera aqui, né, mas gente? Ela tá fechada. O negócio é tão chique que eu não sei nem onde é que era a câmera. Eu nem olhei pra ninguém. Qual o recado que você deixa pra essa mulherada e pra essa macharada aí que assiste o Gida Podcast hoje? Gente, bom, o princípio de tudo era pra ser a família.
No princípio de tudo, a família já foi atacada. A nossa luta diária é para defender a nossa maior riqueza. Se você tem uma família hoje, você saiba que você é um homem multimilionário. E tudo que o cara mais rico em dinheiro do mundo quer ter é uma família como a sua. Então lute por ela, cuide dela, perceba que você será atacado, perceba que você está fora da média, perceba que você é um cara diferente, perceba que você não é igual a todo mundo, nem é pra você ser. Porque a hora que você se tornar igual a todo mundo assistidor de Big Brother, você tá lascado igual a todo mundo que assiste Big Brother. Então, a família precisa ser a sua direção pra vida. Não pense que a família vai te empobrecer, uma mulher vai te empobrecer. É exatamente o contrário. Se você encontra uma mulher que seja a mulher certa pra você, que não existe mulher certa é a mulher pronta. Primeira coisa é isso. Não existe mulher certa. Existe mulher pronta pra você no momento em que ela chega na tua vida. Você tem que correr de mulher que não tá pronta pra você. Você tem que correr de mulher que fala assim, eu quero te conhecendo aos poucos, eu prefiro só ficar. Corre desse tipo de mulher. Porque essa mulher, ela tá caçando e ela não quer ficar com ninguém direito, porque ela nem entendeu o que é isso ainda. Uma mulher direita, ela quer namorar com você no primeiro dia que ela sai com você pra jantar, porque ela não aceita sair com qualquer um pra jantar. Quando ela aceitou sair com você pra jantar, é porque ela já sabia que ela queria namorar com você. Agora, a mulher que sai com você pra jantar, passa o final de semana inteiro com você, chega na segunda-feira e fala pra você que não quer compromisso, ela não serve pra você. Ela não é uma mulher que vai ter frutos junto com você. Ela não é uma árvore que vai frutificar com você. É perda de tempo. Então, o meu trabalho é sobre te deixar menos tempo parado no lugar errado. Não é sobre você nunca mais errar, você nunca mais se ferrar ou se dar mal. Mas é você entender que você não vai ficar errando, você não vai ficar permanecendo no erro. Um erro, ele tem que durar uma vez só. A segunda vez é burrice. Verdade. É isso. E se pedir o Pix também na primeira semana, no primeiro encontro, corre que é furada. Sai fora, Bino, que é cilada. E o pior, né, Gida, é que a mulher que pede Pix para um homem é a mesma mulher que paga o motel, que paga o perfume, que paga o restaurante, que paga até a roupa pro outro sair com ela. Por quê? A mulher, ela paga pro cara que ela realmente tem tesão. E ela cobra do cara que ela quer sugar. Isso é a visão da mulher fêmea, né? É triste, mas existe muito. Principalmente aqui no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro é pancada. Tamires, obrigado por ter vindo. Cara, eu ficaria horas aqui com você batendo esse papo, né? Mas a gente não pode estender muito aqui nosso episódio. Nossa vida é corrida. Mas eu vou deixar aí a nossa audiência decidir se vai ter uma parte 2. Legal. Tá? Então, se você curtiu aí a Tamires e quer falar de temas mais específicos, eu tinha 20 perguntas aqui, eu acho que eu fiz 3 ou 4 sobre relacionamento polêmico, situações polêmicas. Mas se você quer uma parte 2, coloca aí no comentário. Parte 2, parte 2, parte 2. Se vier uma parte 2, a gente vai chamar a Tamires de novo pra gente bater um papo aqui. E eu vou ficar muito feliz. Especifiquem o tema, porque relacionamento é um tema muito amplo, né? E a gente gosta dos mais polêmicos. Aquele que todo mundo vai lá, meteu o dedo na cara da gente e fala, meu irmão tá errado. Mas é esse que a gente tá, até para trazer a luz, a gente trazer conhecimento. Eu sou um cara que eu não costumo deixar aqui a minha opinião sobre alguns fatos. Eu deixo que minha própria audiência tire suas próprias conclusões, até em situações onde a gente tem que ouvir dois lados, né? Legal. Eu deixo os dois lados falar aqui, ter voz, para que minha audiência possa ter as suas próprias conclusões ali, baseado no que ela ouviu. Entendeu? Então, assim, concordo com 90% de tudo que tu falou ali, mas eu não quis entrar num debate agora. Mas são coisas que é um debate amigável, que eu tenho uma visão diferente, mas que eu acho que no final vai dar tudo na mesma linha. Entendeu? Mas é isso, obrigado, tá? Fiquei feliz de ver você aqui, parabéns pelo teu sucesso na internet. Desejo que você cresça muito mais. Eu quero que você volte aqui com mais de 1 milhão de seguidores lá. E quero ver você transformando a vida desses caras aí que estão sendo enganados, porque essas mulheres estão cada vez mais malandras. Tá difícil, verdade. Mas difícil. Vai dar certo. E tu sabe que você pode contar comigo sempre que você quiser. Você é uma amiga, uma parceira, teu esposo também.
e vamos pra cima. Obrigada, Gida. Eu queria agradecer. E o debate é sempre muito bem-vindo, Sim, porque claro. a gente precisa mesmo olhar de um ângulo diferente. No dia que a gente souber tudo, não faz mais sentido a gente estar aqui. Então, a busca pelo entendimento e pela sabedoria nos mostra que é isso. Eu nunca vou ser uma mulher sábia o suficiente. É aquilo que eu estava falando com você no início, vou falar bem rápido aqui. É a montanha do relacionamento que a gente tem que escalar, que é a montanha de tentar ser melhor, tentar chegar lá, mas sabendo que vai falhar, vai fracassar. A gente nunca vai ser perfeito. E sempre, claro, olhando para a realidade, para os dados da vida, para as coisas que realmente acontecem, estudando, né? E abrindo a mente para coisas diferentes do nosso pensamento. Isso é ser. E muitos me perguntam o que é ser uma pessoa sábia. E a pessoa sábia é isso, é a pessoa buscadora. Mas não é a pessoa curiosa que vai pelo modismo. É a pessoa que busca no antigo, no que está dando certo. É a pessoa que lê Marco Aurélio, Provérbios, Sim. que lê Sêneca. A pessoa que vai lá na filosofia, né, antiga e... No estoicismo. Exato. E vai buscar o que deu certo desde aquela época e que ainda dá certo até hoje. Fala teu Instagram pra galera aí. Eu sou Tamires Martins. Por que eu pedi o Instagram dela? Galera, eu tenho uma entrevista que eu quero muito um dia fazer com você. Eu conheci a Tamires há 6 meses atrás, pensando o que ia fazer da vida dela. E hoje você tem uma vida bem-sucedida na internet com apenas 6 meses. Eu acho que isso dá um conteúdo muito top para nossa audiência. Eu também De acho. mulheres que estão hoje em casa sem saber o que fazer. Verdade. Tem conteúdo pra caramba dentro. Eu acho que a Tamires pode te ensinar a virar essa chave aí. Verdade. Verdade? Com certeza. Não é isso? Com certeza. Então, galera, curte muito. Obrigado mais uma vez. Obrigada, Tamo gente. junto. Galera, curte muito, compartilha lá. E deixa aí no comentário o que você achou, tua opinião. E se vale a pena a gente trazer aí de novo a Tamires. Eu acredito que vai vir sim, pra gente debater novos temas. E segue ela lá no Instagram, pra gente Vambora, bater a tamo metinha junto. de 1 milhão de seguidores lá com a Tamires. Daqui a pouco, se Deus quiser, vai Se ser. bater 1 milhão, você volta. Fechou? Ah, fechou. Quando Combinado. bater 1 milhão, vai voltar. Se demorou 260 mil, né? Em 6 meses? Foi eu em acho 3 que mais- meses, né? Em 3 meses, né? É. Nossa, velho. Então, esquece. Mês que vem a Tamires tá aí. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima entrevista. Obrigada, gente. Tchau.